Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Jerusa Bittencourt e mais um programa Pretaria. Nesse domingo, nós havíamos combinado de seguir o bate-papo da semana passada com o meu querido amigo Estênio, mas por problemas técnicos, né, ele não conseguiu entrar. Mas a gente vai fazer a live porque a pauta sobre o racismo estrutural e especialmente a questão do racismo institucional do Estado brasileiro contra a população negra, ela é uma pauta extremamente importante. E por isso que a gente vai seguir esse bate-papo hoje e especialmente trazer luz sobre a pauta do racismo institucional, especialmente porque a gente está vivendo durante uma pandemia, né? E esse assunto da pandemia, ele revela mais ainda o quão cruel é a questão do racismo institucional do Estado brasileiro contra a população negra. E também ele demonstra o quão difícil é a gente destruir as estruturas racistas, seja no campo da saúde, seja no campo da economia, seja no campo da segurança pública. Então, na verdade, a forma que o Estado se organizou, ele acabou priorizando, sim, uma questão de cor em relação às pessoas, e, consequentemente, a população negra ficou extremamente excluída das políticas públicas. E hoje, as poucas políticas públicas que a gente ainda tem, elas estão em constante questionamento. A exemplo da questão das cotas raciais, né? Apesar da luta do movimento negro, a gente ainda não consegue firmar a cota racial dentro do imaginário, inclusive da população, mas especialmente dentro da estrutura institucional do Estado brasileiro. Eu havia combinado com o Estênio da gente resgatar algumas leis, né, que expressam a questão do racismo institucional do Estado brasileiro, especialmente no que tange a direitos humanos, a direito de acesso à terra, acesso à educação, acesso aos serviços básicos essenciais, como, por exemplo, a saúde. Então, na verdade, a gente tem um grande dificultador do combate ao racismo, que é a própria estrutura do Estado brasileiro, né? Então, quando a gente se dá conta disso, realmente, como é que a gente transforma a estrutura do Estado? Hoje, do ponto de vista institucional, as eleições, e nós estamos no ano eleitoral, né? As eleições, elas são um caminho, um dos caminhos possíveis, né? Para se mudar a estrutura do Estado. Mas, quando a gente vai olhar para o cenário das lideranças no Congresso, na Câmara Municipal mesmo, vou pegar aqui um município onde eu moro hoje, né, Porto Alegre, vocês também podem fazer reflexão sobre os municípios de vocês, onde vocês moram também. Quantas pessoas negras vocês conhecem ocupando vaga na Câmara? E se essas, mais que isso, e se essas pessoas negras tocam projetos e pautas raciais dentro da Câmara, porque também tem esse fator, né? Eu posso ser uma mulher negra vereadora, por exemplo, e não necessariamente fazer projetos voltados para a pauta racial. Eu posso ser uma deputada negra e não necessariamente levantar essa bandeira enquanto militância. Então, a gente também precisa entender que, para quebrar o racismo institucional, se a gente vai pela linha democrática, o Estado democrático de direito, tem que ser pelo voto. E aí eu pergunto para vocês, quando é que foi a última vez que vocês votaram numa pessoa negra? Eu votei no senador Paim. O senador Paim, por exemplo, é um militante, é uma liderança conhecida, uma votação expressiva, né? Mas aí tem uma trajetória histórica. E aí eu pergunto assim, em relação à vereança, por exemplo, né?
Quem são os nossos candidatos e candidatas negras e negros? Quem são as pessoas em quem a gente tem votado que levantam a bandeira da pauta racial, né? Então, isso é muito complexo e, consequentemente, pode ser uma coisa que pode vir a trazer um certo desânimo, mas, ao mesmo tempo, nos torna mais robusta assim, a nossa vontade, a nossa gana de mudar o Estado brasileiro. E aí eu estou falando enquanto militante, enquanto mulher negra, que tem isso dentro do seu dia a dia, né? Eu acho que é muito importante essa compreensão estrutural, né? Quando o Estênio, na outra semana, trouxe a questão histórica do racismo, ele deixou muito bem dito, assim, que as coisas, elas são antigas, né? São muito antigas, e, ao mesmo tempo, são muito novas, porque o racismo, ele se renovou. O racismo, ele se transformou ao longo da trajetória histórica, né? Ele está usando outras máscaras, outras formas de se manifestar. E, consequentemente, o movimento negro também precisa se reinventar, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a questão das mídias sociais, as mídias digitais. E o racismo, vou dar um exemplo do que aconteceu na última semana. A professora Fernanda, né, uma professora ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, inclusive minha professora no mestrado, foi dar uma aula online ligada à Universidade Federal de Santa Maria, e a professora Fernanda Bairros é extremamente conhecida, extremamente reconhecida, uma pessoa com PhD, né, que tem um mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, tem a formação internacional, inclusive, e ela foi vítima de racismo durante uma aula pública online. Então, assim, o racismo, ele se reinventa também, e ele utiliza desses mecanismos, inclusive, para se reproduzir e para levar adiante o seu discurso. E aí foi um grupo de pessoas, o que é mais absurdo ainda, que entraram numa aula pública online e começaram a proferir xingamentos à professora Fernanda Bairros. Então, vocês imaginem a coragem, ou melhor, a covardia dessas pessoas ao fazer isso com uma pessoa do nível da Fernanda Bairros, que não é qualquer pessoa, não menosprezando outras, mas ela é uma pessoa reconhecida no meio acadêmico, né? É uma pessoa com muito know-how. Então, assim, ela foi vítima de racismo. Então, o racismo, ele se espraia de uma maneira que combatê-lo, ele exige um esforço muito grande e armas de diferentes formas também da nossa parte. E aí, voltando à pauta do racismo relacionado ao Estado brasileiro. O Estênio fez um resgate histórico e a gente tinha combinado hoje de falar sobre as leis que foram criadas justamente com o intuito de excluir a população negra, desde a questão da proibição do negro estudar, com o fim, gente, da escravização legalmente instituída, que eu sempre digo isso, né? Por que não existia racismo até 13 de maio de 1888? Porque o Estado brasileiro tinha previsto na sua legislação a escravização de pessoas e a questão da cor vinha colado a isso. Então, realmente, não existia racista. A lei previa aquelas ações. E aí a gente vai ver que do 13 de maio para o 14 de maio de 1888, a vida da população negra, ela não mudou muito. Ela não muda muito. Ela, na verdade, ela só piora até do ponto de vista do acesso a algumas coisas, né? Vou dar um exemplo. A pessoa, até aquele momento, ela tinha um teto, né? Ela morava na fazenda, ela plantava. E aí, depois disso, com o fim da escravização, ela não tem mais nem onde morar. E aí, os negros e negras, se sujeitando a trabalhar por comida, seguiram trabalhando por comida, só que livres, do ponto de vista da lei, né? E aí a gente vai ver que a lei foi muito cruel,
porque desde a questão da capoeira, a lei da vadiagem, para quem não conhece, tá? Era proibido ficar na rua, praticar a religião afro, porque ela era considerada do demônio. Então, até hoje, 132 anos depois, a gente ainda tem resquícios dessa legislação que trabalha no imaginário das pessoas a questão da religião africana ou de matriz africana, né? Ah, quem é que disse que a religião de matriz africana é do diabo, né? Que é o demônio, enfim, etc. Né? Então, desde a criminalização da religiosidade das pessoas negras, a questão do acesso à terra, não podiam ter acesso à terra, isso estava escrito na lei. Então, para estudar, tu tinha que ter terra e dinheiro. O que os negros não tinham? Terra e dinheiro. Então, a legislação para o estudo, ela também engessou de uma forma que as pessoas negras não podiam estudar. O Stênio trouxe semana passada a questão de que alguns negros, como o Zumbi dos Palmares, que ele citou, só conseguiram acessar a educação, a aprender a ler, porque alguns padres, né, ensinaram essa minoria a questão da leitura. E aí, esses poucos que estudaram, a gente já vê reverberar num outro sentido, esse conhecimento que eles adquiriram, né? E aí também a própria legislação do sexagenário, que o Stênio falou na outra semana, né? Chegou aos 60, tu tá livre. Mas daí tu trabalhou tanto, tu apanhou tanto, tu foi, no caso das mulheres, tão estuprada, tão maltratada, que tu já tá com teu pé literalmente na cova, né? Então, assim, é uma legislação cruel e que não é para dar certo a vida do negro. Ela não foi feita para o negro ter uma autonomia e o negro conseguir viver com dignidade, né? Ela foi feita justamente ao contrário, para poder provocar a exclusão, para poder reforçar aquela máxima: preto não presta para nada, preto é vagabundo, né? Então, assim, tu cria uma legislação para reforçar o que no imaginário tu já vem dizendo para as pessoas. A própria questão também da educação. Por que eu bato tanto na tecla da educação? Porque hoje, quando a gente fala que a cota racial é inconstitucional, quando a gente vê agora, de novo, o Bolsonaro tentando acabar com as cotas raciais na pós-graduação, quando a gente vê esse tipo de movimento, a gente entende a falta de, primeiro, reconhecimento histórico do quão o povo negro foi massacrado e sacrificado. E aí também uma ignorância proposital para seguir excluindo. Porque, assim, eu não reconheço que houve esse sofrimento tão grande. Isso é uma coisa. Mas, ao mesmo tempo, também, eu vejo que o cenário... Eu olho para o panorama atual, eu nem olho para a história. Eu vejo que tem um percentual baixíssimo de negros na universidade, na pós-graduação, enfim. E, mesmo assim, eu não crio mecanismos. Eu, enquanto gestor, eu, enquanto presidência da República, eu, enquanto Senado, eu, enquanto deputados, eu não crio mecanismos para mudar esse cenário, né? Então, assim, a gente vê que o racismo estrutural e institucional do Estado, ele se mantém, ele se fortalece. E ele segue excluindo a população negra destes espaços. A questão da terra, né? Eu acho que o governo Lula trouxe essa discussão, assim. A gente não fez uma grande reforma agrária, eu acho que no Brasil ainda, muito enraizado nessa história nossa, colonialista. A colonização, as sesmarias, ela ainda está muito enraizada no brasileiro. Quando a gente pensa que veio pessoas de outro continente
dividiram o Brasil em 12 sesmarias, se apropriaram da terra dos indígenas, que não era deles, e mesmo assim, até agora, a gente não consegue entender que o Brasil não foi descoberto, que foi uma invasão, e a discussão das terras que a gente faz em relação aos quilombolas, por exemplo, o quilombola é dito que não tem direito à terra, aonde há pelo menos 3 séculos aquelas famílias iam plantando. E aí a gente, ao mesmo tempo, diz que quem chegou depois é proprietário, dono e tem direito, inclusive, a matar. Porque a discussão, por exemplo, da lei das armas, o nosso presidente da República, inclusive, reforça isso, que você tem direito a dar tiro em alguém que entra na sua casa para roubar. E aí, quando eu olho para a Constituição, a lei máxima é a vida é a coisa mais importante. Mas, quando eu vejo esse tipo de discussão, para mim, soa de uma outra forma. A terra é mais importante que a vida. Então, você tem direito à legítima defesa do seu bem. Não é nem legítima defesa da sua vida, é legítima defesa da sua terra. Então, a gente está vivendo uma distorção de valores. A gente está vivendo uma distorção de prioridades. Quando a gente entende que a terra é mais importante que a vida, que o bem é mais importante que a vida, então a gente tá indo contra o que a Constituição brasileira diz. E aí, a Constituição ela é muito contraditória também, né? Porque ela também prevê essa coisa da defesa da sua propriedade, que tanto o Bolsonaro bate em cima, a propriedade privada, né? Eu acho que a gente começa a compreender... Vem no colinho. Pronto. Eu acho que a gente começa a compreender que o racismo institucional, ele é difícil de combater quando a gente começa a se dar conta disso. As minúcias da lei, das leis existentes, a lei ela é cabível de interpretação, né? Então, a gente está sempre no limiar, assim, é ou não é? Pode ou não pode? A própria questão do racismo, né, gente? Quantas pessoas vocês conhecem que foram presas por racismo? Teoricamente, racismo é um crime inafiançável. E aí a gente vê a dificuldade que é provar que uma pessoa é vítima de racismo, a gente vê a dificuldade que é uma pessoa ser presa por ser racista, e aí o racismo ele segue se propagando, que nem eu citei o exemplo antes, que aconteceu com a professora Fernanda Bairros, uma professora excepcional, com todos os títulos possíveis e cabíveis, de uma mestre, de uma doutora, de uma pós-doutora que ela é, e ela foi vítima em 2020, durante uma aula pública de racismo, por mais de 15 pessoas que acessaram a aula para achincalhar a professora Fernanda Bairros. E o que vai acontecer com essas pessoas? Eu quero ver quantos vão ser presos por um racismo programado e coletivo que foi praticado. Essas respostas que o Estado brasileiro precisa dar e ser contundente contra quem tem a prática do racismo. Então, a gente reforça isso, e eu falava antes a questão da segurança pública também. Quando a lei da vadiagem surge e proíbe a prática da capoeira, questão da religiosidade que eu falava antes, isso historicamente vem. E isso é muito difícil de destruir no imaginário das pessoas. Talvez a geração das minhas filhas, por ouvir a gente falar uma linguagem diferente, uma valorização da religiosidade do outro de uma forma diferente, o respeito à diversidade cultural, talvez a geração delas cresça numa outra perspectiva, mas a minha geração mesmo, que cresceu ouvindo que a religião de matriz africana, ela era negativa, pejorativa, é muito difícil tu transformar isso no imaginário das pessoas. E quando eu penso que é o Estado brasileiro que institucionalizou isso, que instruiu isso, que são as 3 linhas, né? O Estado, a igreja e a questão da polícia, né? A questão da violência, do militarismo, enfim. E aí a igreja traz isso,
O Estado reforça isso na lei e a polícia ia lá e destruía os templos de matriz africana. Então, a gente tem os três pilares junto, caminhando do mesmo lado, para a prática do racismo institucional e do Estado brasileiro contra a população negra. Então, isso é muito complexo. Por que a gente diz que o racismo ele é estrutural? Porque ele segura a sociedade, a estrutura da sociedade se organiza a partir de uma lógica racista. Quando a gente fala em colonialismo, quando a gente fala que o Estado brasileiro, a gente precisa descolonizar, porque o que é a colônia? A colônia é um Estado de segunda classe, digamos assim, né, que vem o império, né, que é o que aconteceu justamente que a Europa fez com a América, e nós aqui no Brasil, Portugal especialmente, né, nós éramos colônias de Portugal, e esse pensamento colonialista, a colônia é o lugar onde tu suga todos os bens, riquezas e escraviza, e leva, né, para onde é o império. A gente segue com essa lógica, inclusive imperialista, do ponto de vista do petróleo que a gente vende, que a gente manda embora as nossas riquezas. O pré-sal poderia ser uma alternativa para resolver todos os problemas do Brasil por muitos e muitos anos. E aí a gente opta, o governo brasileiro, os deputados do Brasil, o Senado brasileiro, opta por uma política colonialista e imperialista do ponto de vista de vender o petróleo. Então, quando a gente pensa que a mentalidade do brasileiro ela ainda é completamente colonial, né? É nesse sentido. A gente não entende, não se entende enquanto nação, e também com essa visão de que se eu sou uma nação, se eu tenho autonomia, se eu sou uma nação que tem uma população para dar respostas, eu preciso organizar o meu PIB, que é disso que a gente está falando, é de dinheiro que a gente está falando, né? A gente não faz política pública sem dinheiro. Inclusive, a gente não combate racismo sem dinheiro, né? Então, é de estruturar isso, é de pensar isso. Tem uma outra questão que eu acho importante também de lembrar, né? A gente está discutindo, e muito a partir do governo do Olívio, na década de 90, se iniciou o processo da questão da discussão dos quilombos, né? Dos quilombolas. Foi aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, que a Ivonete, né? Essas mulheres, o Estênio, esses homens que participaram da gestão do governo democrático do Olívio governador, que iniciou essa discussão dos quilombos, desse reconhecimento dos quilombos. Há 2 semanas atrás, aqui no programa, esteve a Janete, uma quilombola, falando da experiência deles aqui no quilombo de Porto Alegre. E é muito interessante ver como o Estado brasileiro negligenciou quem era de quilombo. Quando se iniciou a discussão do reconhecimento do quilombo e da apropriação por aquelas pessoas que estavam ali há décadas morando, entra outra discussão do direito à terra, né, pelas pessoas não quilombolas. E aí eu bato na tecla, né? Quando se invadiu o Brasil, quando se fez as Seis Marias, ninguém perguntou para os indígenas nada. Agora que a gente vai fazer uma discussão de remanescentes quilombolas, de apropriação da terra para eles que estão ali plantando, morando, se reproduzindo, enfim, reproduzindo a vida, essa discussão ela cai nessa falácia, né, de que eles não têm direito, que a terra não é deles, né, que eles invadiram, enfim. Então, assim, é uma discussão difícil de ser feita quando a lógica é imperialista, quando a lógica é colonial, quando o espírito é de colonialismo. E aí bate também na questão da raça e cor, né? O que foi, querida? Olha, acabou de mamar. Olha aqui pro pessoal. Dá oi pro pessoal aí. Oi, oi. Vamos ver se tem mais aqui. E a gente, na verdade,
entende que essa discussão bate na questão da cor, da raça e cor, porque quem é que fundou o quilombo? Né? Escravos fugidos, pessoas negras que eram escravizadas e fugiram. Então, tem toda uma carga histórica nisso, né? E reconhecer a população negra como uma população alvo de direito, digna de direitos, né? Eu acho que a gente ainda vai precisar trabalhar muito no imaginário da população brasileira, para que as pessoas compreendam que há diferença, sim. A epidemiologia, por exemplo, no campo da saúde, demonstra isso. Agora, com a pandemia do coronavírus, os dados brasileiros de quem mais morre provou que são homens negros. E aí não tem a ver com a fragilidade da cor daquelas pessoas. Tem a ver com o contexto social onde elas estão inseridas. Grau de escolaridade, renda, tem a ver com isso. Tem a ver com acesso ao serviço de saúde. Como eu já fiz uma avaliação, especialmente sobre a questão do que aconteceu na Amazônia. Por que deu um boom na Amazônia, morreu um monte de gente na Amazônia? Porque a Amazônia, ela vem desestruturada, e daí falando do preconceito em relação aos indígenas, ela vem numa desestrutura de saúde pública há décadas. O acesso aos serviços de saúde, leito de UTI na Amazônia, não tem. Então, por que foi dizimado um monte de gente? Porque a pandemia, ela só revelou o que a gente já sabia. E aí, teoricamente, né, quem está à frente do Brasil deveria ter organizado, desde dezembro está se falando da pandemia, gente. E chegou em março, os primeiros casos ali, fim de fevereiro, início de março, e o Brasil não estava organizado. O Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, onde eu moro. Então, assim, a gente ficou esperando a coisa acontecer, né? Hoje eu digo para vocês, infelizmente, o cenário prognóstico é muito ruim. E aí, o que eu vejo? A organização da sociedade civil tentando dar conta daquilo que o Estado não dá. Desde a questão do alimento, né? O pessoal fazendo campanha, arrecadando alimento, levando alimento nas comunidades. Por quê? Porque as pessoas vão passar fome, porque o Estado brasileiro já não garantiu o alimento. E agora, em período de pandemia, menos ainda. A discussão, por exemplo, do auxílio emergencial, março, abril, maio, junho. Gente, a pandemia, ela não cedeu ainda no Brasil. O pico ainda segue subindo. Então, isso afeta diretamente a população negra. Eu recebi um estudo hoje da questão das mortes de grávidas no mundo. E a cada 10 mortes de mulheres grávidas, 8 são brasileiras. Vocês têm noção da gravidade desse dado? O Brasil não está conseguindo cuidar nem das suas gestantes durante a pandemia. As gestantes estão morrendo de coronavírus aqui, mais do que em qualquer outro lugar no mundo. De 10, 8 grávidas que morreram eram brasileiras. Isso é assustador. E isso demonstra o quão o Estado não está programado para atender a demanda da sua população. E por que a gente fala da população negra? A população negra é quase 60% da população brasileira. A população preta e parda, ela é maioria da população brasileira. E se o Estado brasileiro não está organizado para atender a demanda dessa população, ele está organizado para quê? Para enriquecer cada vez mais os ricos, os banqueiros, para pagar o juro da dívida, que a gente sempre ouve falar disso. Infelizmente, essa é a realidade nua e crua e cruel, e que demonstra o quão difícil é mudar a estrutura, mas mais que isso, a gente precisa mudar a estrutura. É disso que a gente está falando. Quando a gente faz a discussão da questão crítica do Estado, de como está difícil a questão do Estado, é justamente para a gente poder entender que a gente precisa mudar o Estado. A gente precisa mudar a organização do Estado para poder ter resultado melhor na vida das pessoas. Inclusive, eu particularmente acho que a nossa vivência enquanto brasileiros, a gente aprendeu a sofrer, assim, aprendeu a apanhar,
e não revidar na medida que precisaria, assim. Eu, particularmente, eu penso isso, né? Sou militante de movimentos sociais, movimento feminista, movimento de negros e negras, e vejo que, infelizmente, a boa parte da população não entende essa questão toda de militância mesmo, né? Por quê? Porque no imaginário das pessoas tem essa raiz colonialista. A colônia ela é inferior. A colônia ela é menos. A gente não tem direitos. Então a gente reproduz isso, inclusive no nosso pensamento em relação a reagir. Quando eu vejo pessoas pobres, pretas, defendendo o governo Bolsonaro, por exemplo, e eu falo explicitamente isso aqui. Como é que a gente vai defender um governo genocida que, durante uma pandemia, nega acesso à água aos indígenas? O cara conseguiu não aprovar um texto que previa a segurança e o acesso à água à população indígena. Então, como é que a gente vai levantar e aplaudir esse tipo de governo genocida e racista e higienista que quer acabar com a população mais pobre, preta e indígena, que tem um ódio mortal aos indígenas, que expressa isso, que tem um ódio mortal aos negros e expressa isso? Muitas vezes as pessoas acham que precisa ser verbalizado com a palavra, né, explicitamente. Mas esse tipo de política, essa opção de política, ignorar que existe a pandemia, de minimizar o vírus, coronavírus 19, como o Bolsonaro fez. Isso é uma opção de política de Estado, gente. Isso é uma opção de política de Estado. Isso é estruturar o racismo, é garantir a estruturação do racismo. Por quê? Porque a gente sabe quem é que vai morrer. A gente já sabia e agora a gente confirma com os dados. A gente confirma com os dados o que é pior. Quando tu tem uma previsão e ela, né, tem um desvio e ela não é tão ruim, menos mal. Mas quando tu tem a previsão e ela se confirma enquanto dado, é muito ruim mesmo. Eu acho que era um pouco isso, assim, que eu tinha para falar com vocês essa noite. Eu lamento muito que o Estênio não tenha podido estar aqui, que não tenha entrado, mas a gente segue pensando sobre o racismo estrutural e o Estado, e como mudar isso. Eu falei antes, eu acho que a via institucional ela ainda é o voto. Vejam muito bem quem vocês vão votar, porque o racismo estrutural e a mudança do Estado, a mudança das políticas públicas, ela perpassa por quem a gente elege. E a gente não é fascista de achar que tem que ter uma opinião única e um ditador organizando e governando o país. Mas a democracia, ela tem esses percalços. Muitas vezes vai ser eleito quem a gente não concorda, mas mais que isso, quem nos odeia. E esse é o problema que nós estamos vivenciando no Brasil. Quem está governando odeia pessoas como eu, como muitos de vocês que estão assistindo essa live, né? Pessoas negras, pessoas de classe baixa, pessoas de classe média, inclusive, né? Porque a gente não tem os meios de produção, a gente não tem o dinheiro, a gente não é dono de banco, a gente é força de trabalho, a gente é força braçal, a gente tem que levantar cedinho de manhã e trabalhar para poder ter o pão na mesa. Então, a esse tipo de pessoa, o próprio Paulo Guedes, né, nosso ministro da Economia, que defende a meritocracia, essas pessoas odeiam gente como a gente. Então, gente como a gente tem que votar em gente como a gente. Né? A gente tem que mudar o cenário político do nosso país. A gente tem que fazer uma reforma política de fato. O movimento negro está levantando uma bandeira pelas cotas raciais no saldo eleitoral. Não nos candidatos apenas, mas em quem se elege. Em quem se elege. Isso é fundamental, gente, para reestruturar o Brasil. Assim como a pauta das mulheres.
Como é que a gente tem um Senado e uma Câmara completamente branca e masculina, quando a maioria do Brasil é preta e é feminina? Então, como é que a gente vai falar de representatividade quando quem está eleito não representa a massa, quando não representa a população brasileira? Então, a gente precisa de uma reforma política, a gente precisa ampliar os mecanismos de participação popular para além do voto a cada 2 anos, a cada 4 anos, porque a participação ela se resumiu a isso, e a gente vivencia a democracia representativa, né? Tu dá o poder para o outro, tu elege o outro, e tu não tem poder. No dia a dia, não é o poder de ir lá na urna, o poder de no dia a dia interferir na política, interferir nas mudanças do país, opinar nas mudanças do país. Infelizmente, a gente não está nesse nível de democracia, porque muitas pessoas questionam, né? Ah, mas o Brasil é democrático. É que existem modelos de democracia, modelos e modelos. Se a gente for pensar a história da democracia, por exemplo, em Atenas, o berço da democracia, do conceito de participação, só era cidadão homem, proprietário de terra, mulher, escravo, menor de 18 anos não era cidadão, então não podia participar. Então, isso tem a ver com modelos, isso tem a ver com conceito de democracia. E é nesse sentido que a gente precisa evoluir no Brasil, porque o racismo, ele não vai ser destruído se a gente não destruir a forma que o Estado se estruturou. Se a gente seguir com o mesmo modelo, nada vai mudar. Como é que eu vou esperar mudança dentro de um sistema que segue igual há séculos? E quando eu digo séculos, a gente só mudou o nome das estruturas. A gente só mudou o nome. O próprio Senado, tá? O próprio Senado brasileiro. A gente tem ali representação dos estados, pessoas mais velhas, pessoas idôneas. Não mudou a estrutura. O que é o judiciário? O judiciário que ninguém toca, que ninguém mexe, é a camada mais rica, é quem mais ganha para julgar nossas vidas. Quando eu digo a nossa, inclusive tudo que é polêmico no campo da Câmara, da própria presidência, vai para onde? Vai para o judiciário. E o judiciário determina sobre as nossas vidas. E ali não tem democracia, gente. Quem é que opina sobre o judiciário? Ninguém. Então, a gente vem reproduzindo um sistema racista, machista, homofóbico, inclusive, e ninguém mexe nessas estruturas basais, a base da coisa toda. Então, a gente não consegue esperar grandes mudanças se a gente não consegue mexer na raiz do problema. Né? Então, eu acho que por isso que a gente fala tanto em racismo estrutural, porque é isso, tem que mexer na estrutura. Uma coisa que eu acho que ficou pendente na outra semana é o conceito de democracia racial, né? A gente estruturou o país numa ideia de que não existe racismo, de que todo mundo é igual, de que as pessoas têm que lutar e se esforçar, que vai dar tudo certo. Mas não é assim que funciona. Porque quem nasce numa família rica, é óbvio que vai ter um outro padrão de vida e uma outra consciência de vida e uma outra experiência de vida do que alguém que nasceu numa família mais humilde. Isso acho que é meio, né, óbvio. Em relação à democracia racial, o que é o conceito de democracia racial? Que todas as raças são bem-vindas aqui. Porém, por que a gente diz que é um mito? Porque o Estado estruturou, inclusive, a sua lei para excluir pessoas pela sua cor e pela sua renda. E aí, quando a gente vai ver quem é que tem menos renda, os pretos favelados, né? Então, assim, tu sabe o contexto e tu cria uma lei para que aquele contexto não mude. Para que aquele contexto não mude. E por isso que é um mito a democracia racial. Não existe democracia racial, existe um Estado racista e genocida da população negra. E aí que entra a nossa importância de militância, a nossa importância de discutir isso
e de repensar o Estado brasileiro, descolonizar o Estado brasileiro, descolonizar a escola. A escola ajuda a reproduzir isso. Descolonizar a Câmara, o Senado, a presidência da República. A gente precisa descolonizar nossas mentes e nossos corações, para só assim construir um Estado realmente democrático. Porque quando a gente fala em africaneidade, por exemplo, se a gente vai pensar a história da África, o que é o Egito? O Egito é o berço da civilização da humanidade. E é na África, e ninguém fala isso. Os maiores matemáticos, o que são as construções faraônicas, o que são as pirâmides do Egito, se não pura engenharia, matemática e arquitetura. E a gente não valoriza isso como uma coisa de pessoas negras, de povo negro. E é isso que a gente precisa, africanizar o nosso Estado brasileiro, descolonizar a população brasileira, e aí a gente vai conseguir avançar conceitual, estrutural, e, acima de tudo, preservando as vidas pretas. Vidas negras importam, e isso é uma máxima. Mas, mais do que isso precisa virar política pública, precisa reverberar de fato na vida das pessoas. Né? Então, assim, inclusive eu trouxe aqui, queria compartilhar com vocês, deixa eu botar aqui, O Quarto do Despejo, eu sempre que possível recomendo esse livro, e O Diário de Bitita. São 2 livros da Carolina de Jesus, e eles trazem a realidade da vivência dela de 100 anos atrás, e que eu me dou conta que em 2020 a coisa não mudou quase nada. E ela dá várias dicas de como a gente pode mudar isso. É a luta contra o racismo, é a denúncia do racismo. Tem partes aqui desse livro, eu chorei lendo os 2 livros, tá? Que é muito tocante. E tu te dá conta que mudou tão pouco a questão racial, que ela aborda muito a questão da fome, a questão do político que vai lá só em período de campanha para dizer que se importa e depois esquece daquelas comunidades. O racismo estrutural, gente, ele só vai ser destruído se a gente parar de eleger racista, se a gente parar de alimentar o racismo estrutural, se a gente parar de reforçar isso que está aí. Se nada mudar, nada mudará, entende? Ah, tem que tirar todo mundo que está lá, Jerusa. Não sei, não é isso que eu estou dizendo. Mas boa parcela de quem está lá no poder hoje não representa a comunidade negra, a comunidade pobre. Se tu vai ver as profissões de quem está lá, o Estênio falou muito disso. Ah, são médicos, advogados. Não é contra as profissões dessas pessoas, mas é olhar o histórico e o padrão de vida que elas sempre vivenciaram e por que elas acham que a gente é menos que elas. E por que elas reproduzem isso. Então, é sobre isso que a gente pensa na destruição do racismo estrutural. Eu agradeço muito quem participou da live, as gurias que mandaram o seu boa noite, o seu oi. Sinto muito que o Estênio não pôde estar aqui, mas não poderia deixar passar em branco o programa Pretaria nessa noite de domingo e dividir com vocês um pouco daquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. E vou achar aqui uma parte do texto da Carolina que eu quero dividir com vocês, enquanto eu dou meu mamar para a Dandara. Né, Dandara? Estamos juntas sempre. Vamos lá. O Diário de Bitita, tá, gente? Ele é de chorar, assim, ó. Ele é de chorar, de chorar, de chorar, de chorar. E o Quarto do Despejo, que é a favela, né? O Quarto do Despejo é a favela, também é de chorar. Deixa eu achar aqui para vocês.
ela tem uma verdade tão bonita nas palavras, mas ao mesmo tempo é tão sofrido que é impossível não chorar. Ela fala, inclusive, da questão da violência contra a mulher. Ela é muito boa, esse livro. Deixa eu achar aqui o 30 de junho. 30 de junho, tá? Quarto do despejo diário de uma favelada. Fiz café e fui buscar água. Ouvi um grito, fui ver o que era. Era a Odete brigando com seu companheiro. Ela dizia: Dona Carolina, vai chamar a polícia. E eu lhe aconselhava para ficar quieta. Odete, você está grávida. Eles estavam atracados. Eu já estou na favela há 11 anos e tenho nojo de presenciar essas cenas. A Odete estava seminua, com os seios à mostras. Eles brigam sem saber por que estão brigando. As vizinhas contou-me que a Odete jogou água fervendo no seu rosto do seu companheiro. Hoje, vários homens não foram trabalhar. Coisas de segundas-feiras. Parece que eles já estão cansados de trabalhar. Ela traz de um jeito. E na verdade, a vivência dela, e por que eu recomendo os livros dela, né? A vivência dela ainda é real. Porque quando quem mora em favela, em bairros, em comunidades, né, ela traz ali bem o que acontece, né? Infelizmente. Tu vê uma cena de violência contra a mulher, por exemplo. Tu não concorda, tu tem nojo daquilo. Mas quais os mecanismos que a gente tem estrutural para ajudar a combater a violência às mulheres, por exemplo, as mulheres pretas, que, a grosso modo, as pesquisas demonstram que onde mais aumentou os índices de violência doméstica foi contra as mulheres negras. Então, a gente, na verdade, vive uma desestrutura muito grande, a coisa é programada para a nossa morte. E sobreviver é um ato de rebeldia. Sobreviver é um ato de completa e total rebeldia. Então, eu agradeço muito quem participou com a gente da live. E vamos compartilhar essa live. Eu acho que as pessoas precisam ouvir mais sobre essas pautas. Agradeço a participação de todos. Um bom domingo para todos. E eu fiquei devendo a participação do Estênio aqui com a gente. Tchau, gente.